Queridos, dando sequência à nossa matéria, dentro de administração de materiais, vamos falar um pouco sobre os erros de previsão. Quando você faz uma previsão, pode acontecer alguns erros. Você calcula para mais ou para menos, isso gera alguns custos, né? Se você fez uma previsão maior do que a real, você tem um prejuízo, porque você imprimiu material, imprimiu recursos que você talvez pudesse usar para outra situação. Quando você faz uma previsão menor, você também vai ter prejuízo, porque você vai ter que correr atrás para poder completar essa necessidade de matérias, né, de matéria-prima ou de produtos, para atender às suas necessidades. Então, é importante a gente calcular isso, saber calcular isso aí, para nós orientarmos, né, as melhores tomadas de decisão, tá bom? Então, dando sequência aí, vamos fazer a nossa aula. Os erros de previsão, para calcular os erros de previsão, nós podemos usar três formas. Tá? Então, nós podemos usar o método do desvio absoluto, tá? Método de desvio absoluto, ou a raiz do erro quadrado médio, ou o erro médio absoluto percentual. Cada item desse daqui, cada um desses tem uma fórmula. Então, aqui nós temos o método do desvio absoluto. Ele vai ser igual a somatória, tá? Esse daqui, entre barras aqui, é o módulo, tá? A somatória dos módulos dividido por n. Então, esse módulo aqui, tá? É a diferença da previsão menos o real, ou real menos previsão, tá? Então, esse aqui, menos previsão. Então, aqui, nós vamos calcular o que é real e o que é previsto. Ou seja, então nós fazemos uma projeção e nós temos que saber, né, o valor real ou não daquilo que nós estamos produzindo. Então, essa aqui é o exercício que nós vamos fazer, calcular. E por que eu coloco ele entre esse módulo aqui? Porque se o resultado for negativo, automaticamente eu converto ele para resultado positivo. Por exemplo, a previsão é de 10, tá? E o real foi 15, ou seja, estava acima do previsto. Então a diferença é de menos 5. Tá? Ou seja, o real ficou acima do previsto, então é menos 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar nesse módulo, porque automaticamente jogando no módulo, tá? Eu converto ele para 5 positivo. Tá? Todo negativo é positivo. O positivo continua, mas o negativo que vai ter nos módulos, ele vira positivo. Tá bom? Isso eu vou fazer para todos os períodos. E no final eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a somatória de todos esses erros e vou dividir pelo número de períodos respectivos. Ou seja, semanal, mensal, vai depender da forma que a empresa, no caso, ela trabalhe. Ou fazer a mensuração, se é por semana, se é por mês. Se for por semana, 5 dias, então você divide isso aqui por 5. Tem aqui a tabelinha, esse forecast aqui, tá? É o previsto e esse aqui é o realizado, tá? Então aqui é a previsão, aqui é realizado. Então, vamos supor, aqui a previsão ficou maior, né? Ficou maior do que então você vai ter 50 menos 43, ou seja, 43 menos 50 vai dar menos 7, tá bom? Porque é sempre o que? O resultado menos a previsão, então é menos 7, tá? Esse menos 7 vira 7, tá? Então, ele vira 7. Então, aqui fica 7, aqui fica 8, aqui fica
aqui passou, aqui é 16, aqui é 12 e aqui é 11. Então, a soma desses valores, tá? Eu vou dividir por 5, tá? Que são os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, esses valores aqui, eu vou fazer a valoração, ou seja, a operação, tá? Sempre considerando esse valor, o projetado e o real, tá? Essa outra fórmula, que é a raiz do erro quadrado médio, eu vou utilizar as mesmas informações, porém eu vou elevar ao quadrado. Então, o que antes no módulo eu conseguia jogar para o módulo para calcular um método de desvio padrão, eu jogar no módulo, aí ficava 5, depois eu convertia para positivo, então ficava 5. Aqui nesse caso não, nesse caso eu vou multiplicar ao quadrado, vou elevar ao quadrado. Então todos os valores que eu apurei aqui, eu vou elevar ao quadrado. Depois que elevou ao quadrado, eu faço o quê? Extraio a raiz. Então eu vou extrair a raiz desse resultado desse exercício que estou fazendo agora. Então é importante prestar atenção na hora que nós vamos fazer o exercício para não ter margem de erro, tá? Então depois que eu calcular, que eu somar todos os itens, eu tiro a raiz quadrada. Vai dar um valor. E por último nós temos o erro médio absoluto percentual, que eu vou pegar toda a diferença, ou seja, todo o percentual que eu apurei, vou dividir por R, vou dividir por R, tá? Que é o meu real. Então tinha o projetado e o real. Então vou dividir isso pelo R, tá? E o que deu, depois eu vou pegar todo esse valor e vou dividir por N, que é o período, né? No caso aqui são 5 dias. Tá? Aí eu vou ter o erro médio absoluto percentual. Nessa tabela aqui, vamos especificar aquilo que nós estamos falando. Por exemplo, eu tenho aqui 50, tá? Eu tenho aqui o 50, que é o F aqui, é o previsto. O AT, o realizado. O E é a diferença, ou seja, a diferença de P menos R, né? Ou de R menos P. R menos P, tá? Então, isso aqui, depois eu tenho que fazer o quê? Converter no módulo, tá vendo aqui o H aqui, ó? Eu vou converter aqui dentro, ó. Então, esses valores aqui, ó, tá? São os valores corrigidos referente ao quê? A subtração do real pelo planejado. Ou seja, esse menos esse menos esse, então vai dando as diferenças aqui, ó. Tá? Então, essa soma aqui, eu vou somar esses valores e vou, né, eu vou convertê-los para positivo. Tá? Por quê? Porque igualo tudo, eu tenho que igualar todos para o mesmo tipo de situação, o mesmo sinal, ou seja, tem que ficar todos iguais, tudo positivo. Tá? Então, o que eu obtive aqui? O menos 7 virou 7, no módulo virou 7, menos 8 virou 8, 16 continua, 12 virou 12, o 11 continua. A somatória desses valores, eu vou dividir por N. N é o que? É o tempo aqui, ó, é o período. Esse período aqui é o N da fórmula, ou seja, é o tempo, uma semana, um mês, 15 dias, 10 dias. Tá? Então, esse é o N que vai na fórmula. Então, se você olhar aqui embaixo, eu vou ter o quê? O médio vai ser igual a 54, que é que eu apurei, que é a somatória de todo o período aqui dos 54. Tá? Vou dividir por 5, que é o tempo, né? Que é o período em que o lote o período de produção, de consumo. Então, eu vou obter o que? 10,10.8. 10.8, tá? Que é a média, ou seja, é o tempo médio aqui, a correção média, tá?
Então, esse valor aqui eu vou usar para corrigir os meus lotes. Eu sei que eu tenho uma margem de 10,8 para corrigir nos lotes. Nesse exemplo aqui, tá bom? Isso vai variar conforme a empresa, conforme a empresa, conforme o lote, conforme a projeção, a previsão. Isso vai depender de cada empresa. Na outra forma que nós vimos lá, como é que vai funcionar? Eu vou elevar esses valores que eu encontrei, os 7, e vou elevar ao quadrado. Então eu teria aqui 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 16 vezes 16, 256. 12 vezes 12, 144. 11 vezes 11, 121. Aqui, o que acontece? Eu vou ter esse valor aqui, eu vou somar todo esse valor e vou extrair a raiz quadrada desse valor. Então, no caso aqui, deu 64, a raiz quadrada de 634 deu 126,8. Está aqui, ó. Tá? Então, esse 126,8, que é a média, né? Isso equivale a quanto? A 11,3. Ou seja, eu tenho a somatória, tá? Faltou aqui, desculpa, aqui tinha que dividir por N, tá? Faltou aqui. Aí eu vou dividir esse valor por N, eu vou chegar nesse percentual, 126,8. Esse 126,8 eu vou tirar o quê? A raiz quadrada, vai dar 11,3. Tá? E por último eu tenho aqui o MAP, que vai ser a somatória, vai ser os valores corrigidos, tá? Os valores corrigidos dividido pelo R. Tá? Então aqui eu vou pegar, vou fazer a divisão do 7, ou seja, do 7, tá? Vou dividir por 43. Tá? Se eu fizer essa divisão, vai dar 0,16,7. Aí eu multiplico por 100. Eu vou chegar a 16,3, arredondando 16,27, né, para 16,3 e assim sucessivamente, tá bom? Então, essa é a forma, fiz 100, é isso aí, tá? 16,30, arredondando 16,30. Então, esse aqui é o MAP que eu estou calculando, tá? Então, calculei o SME, estou calculando o MAP. Tá? Esse MAP, tá? Então eu vou ter 16,3 e eu vou calcular isso para cada um dos itens. Aí eu vou somando tudo, cheguei a 104%. Esse 104%, tá? Eu vou dividir por quanto? Por 5, aqui, ó. Aí eu vou chegar a 21%. Então, se nós fizermos esses cálculos, tá? Nós chegamos aí a demonstração dos percentuais, tá? Dos percentuais de correção dos erros de previsão. Então, isso é importante saber para calcular na hora de fazer o nosso pedido, de fazer a nossa aquisição de materiais. Nós temos em mente que os erros de previsão e real, isso pode afetar, pode dar lucro ou prejuízo, tá bom? Quando é para mais, tudo bem, não tem problema. Você fez uma previsão de 50 e vendeu mais. Ótimo. Quando é para menos também é complicado, você tem que calcular, por isso você tem que fazer a média de todos os valores. E isso é o desvio padrão que nós encontramos quando realizamos esse tipo de operação. Bom, boa aula para vocês aí.